Para abrir a programação de hoje, convidamos o Quarteto de Flautas da UFO. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer e uma honra para mim estar aqui mediando essa mesa. E assim, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte, de ter nascido nessa cidade que é Uberlândia. E a gente aqui é realmente exportador de talentos. A gente tem talento em várias áreas, em vários tipos de arte, música, artes cênicas, artes plásticas, artes visuais. Para tudo a gente tem talento aqui. Agora a gente tem que saber como é que isso está sendo tratado, como que o poder público trata disso, como que a empresa privada vê tudo isso. E é para isso que eu estou aqui com a Maria Helena e o Rômulo, para a gente discutir gestão cultural e formação profissional. Então, para começar, ladies first, Maria Helena. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, em nome do Rubens, mas assim, em nome de toda a equipe, agradecer ao Rômulo também, que é meu parceiro de mesa e companheiro também de muito tempo. E a importância mesmo e a alegria que eu fico de participar de um seminário de Economia da Cultura e Diversidade Cultural aqui em Uberlândia, que, como você disse, é uma cidade que tem um trabalho muito rico nessa área, na área cultural já há muitos anos. Bom, a minha fala aqui é o resultado do meu trabalho de pesquisa para a dissertação de mestrado na FAI e que resultou no livro. Então, eu vou trabalhar aqui um pouco essa questão do processo de formação do gestor cultural e automaticamente a questão da própria constituição da profissão. Tá? Eu gostaria primeiro de falar do percurso de trabalhar em pesquisa numa área que é nova, ou seja, lidar com um tema novo, com uma nova profissão, ou seja, a dificuldade aparece não só no nosso campo de atuação, no nosso dia a dia, mas também no momento que a gente vai buscar uma pesquisa e um estudo mais aprofundado sobre o tema. Eu tive uma certa dificuldade no início de encontrar um instrumental teórico que me desse subsídio para trabalhar conceitualmente os dados empíricos levantados durante o trabalho. E um ponto de tensão, que era uma necessidade de reflexão distanciada, que a própria academia exige do tema, mas ao mesmo tempo com um profundo envolvimento com o processo de gestão cultural. Eu acho que está aí também a riqueza do resultado. Por mais que eu quisesse me distanciar do tema para poder ter uma visão de fora, eu estava ao mesmo tempo completamente dentro do tema. Eu escolhi uma metodologia de trabalho que é o relato oral de vida, ou seja, é um recorte a partir de entrevistas de profissionais, de entrevistas semi-estruturadas, ou seja, sem um roteiro prévio, que o entrevistado falava assim, de forma mais tranquila, sem um roteiro necessariamente a ser seguido, e um recorte profissional. Mas é impressionante que, assim, embora o propósito era um recorte profissional, a gente, com todos os entrevistados, voltamos lá nos antecedentes, que inclusive virou um ponto específico do meu trabalho. A escolha, então, foi intencional, eram profissionais atuantes em Belo Horizonte, ter atuado ou atuar na área pública ou privada do terceiro setor
em Belo Horizonte. Trabalhei com profissionais da década de 80, profissionais que iniciaram o trabalho nos anos 90 e a partir do ano 2000, de 1999 a 2000. Esse foi o recorte que eu trabalhei e a intenção desse recorte era exatamente tentar entender o percurso do processo formativo desses profissionais ao longo dessas datas. Bom, a construção da análise partiu de 3 capítulos. Teve um primeiro capítulo que eu trabalho com a institucionalização da cultura no Brasil. Um segundo, que é a profissão e formação, que começa a trabalhar a questão do próprio surgimento da profissão e a entrada do campo desses profissionais para a área da cultura, e a formação propriamente dita, ou seja, qual é o processo de formação desses profissionais e como se diferenciam. Bom, o primeiro capítulo tinha como foco entender o processo de institucionalização a partir dos anos 80, e é nesse período também que eu acho importante colocar que começa nacionalmente a surgir o Ministério da Cultura, né, como único, desmembrado de outras áreas. No caso de Minas Gerais, a Secretaria de Cultura é criada, inclusive, anteriormente ao Ministério, em 1983. E no caso de Belo Horizonte, né, a Secretaria Municipal de Cultura também é criada nos anos 80, no final dos anos 80 e 89. No caso da Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, eu me detive um pouco mais no estudo e foi muito interessante perceber que à medida eu comecei né, com o decreto de criação da Secretaria Municipal, mas fui voltando até os anos 70 com os decretos. E eu achei muito interessante, na hora que eu fui fazendo uma análise, como que você vai acompanhando os próprios decretos de criação das secretarias, e aí até chegar à Secretaria Municipal de Cultura, e a gente percebe um percurso de profissionalização do próprio setor, né, através dos decretos. Eu achei muito interessante, destaco isso, mas não é o foco para a gente aqui. Eu prefiro começar a trabalhar com a questão da gestão cultural, profissão e informação, que eu tinha como objetivo compreender o processo de constituição do campo da gestão cultural em Belo Horizonte, tá? Os entrevistados, eles não são identificados nominalmente, são nomes fictícios. Ao não nomear as pessoas, qualquer pessoa se pode se identificar com elas, é interessante. Eu sempre ocorre na fala sobre esse material, alguém com aquela sensação, eu tenho a sensação que você me entrevistou, né? É exatamente porque busquei trabalhar dessa forma. Bom, a hipótese que a formação profissional dos agentes culturais no cotidiano do trabalho surge no cotidiano do trabalho, caminhou paralelamente à própria trajetória de construção dessa profissão. Isso fica muito claro à medida que vai fazendo, que eu vou trabalhando as entrevistas. O outro ponto que eu gosto, né, que eu trabalho, que eu chamo até de rito de passagem, assim, quais foram os motivadores que levaram essas pessoas, né, a escolher o campo profissional na área da cultura, e nesse caso mais especificamente a gestão cultural, ou seja, trabalhar os antecedentes, e que é o acesso e a fruição de bens culturais desde a infância. Isso é uma coisa muito clara que fica no meu trabalho, que é o papel da família, o papel da escola. Tá? Há nesses trabalhos uma crítica ao trabalho da escola básica. É uma discussão que a gente tem que manter sempre atenta, que é a relação entre educação e cultura. Se a gente vai discutir formação de público, se vamos discutir, seja para o teatro, para a dança, para o cinema, a gente tem que estar discutindo essa relação entre educação e cultura. Além da família e da escola, é o envolvimento com os movimentos sociais. A escolha por esse caminho, ou seja, o momento de tomada de decisão aí, qual é a profissão, qual é o trabalho, é sempre um desafio e uma tensão, assim, nesse momento de tomada de decisão. Por quê? Primeiro, não é uma profissão reconhecida socialmente, né? Não era. A pressão familiar, pressão social, ou seja, o que você vai ser na vida, meu filho? Até agora você ainda está, né, com essa profissão que ainda não reconhecida. Ou seja, mas em determinado momento, principalmente em meados dos anos 90 para frente,
o próprio tema da profissão e do profissionalismo, da profissionalização desse setor começa a ser um desafio. É a própria visão clara da complexidade, ou seja, do processo de complexificação do campo da cultura a partir dos anos 90, ou seja, o surgimento de novas profissões. A atuação do profissional de gestor cultural, a gente percebe uma amplitude cada vez maior, né, de possibilidades de atuação, mesmo a gente vivendo hoje um momento de retração econômica, né, com relação e que gera com certeza algum tipo de influência em todas as áreas, inclusive na área cultural, a gente pode falar que é uma área profissional em expansão. E é um mercado de trabalho que tem uma diversificação de perfis e de forma de atuação muito diferenciadas. Por quê? A riqueza dele está exatamente nessa interprofissionalização, ou seja, não é você necessariamente ser formado em produção cultural ou você ser formado em gestão cultural, mas você ter uma profissão ou mesmo que tenha uma experiência da prática, você vem de uma outra área como a economia, as artes plásticas, a sociologia, a comunicação mais com uma formação, com uma ênfase na formação em gestão cultural. A indefinição da diferença entre produtor e gestor, que eu acho que hoje já está muito mais clara essa discussão para todo mundo, é uma discussão do próprio posicionamento no mercado de trabalho, tá? Quem são esses profissionais? Na verdade, são duas profissões que, em muitas situações, elas se complementam, tá? Um complementa o outro. E numa pergunta sempre, mas qual que é a diferença, assim, básica, né? De uma forma bastante sucinta, é que o produtor ele tem se colocado de uma forma como um profissional mais executivo e o gestor no âmbito mais mais estratégico, político, enfim. Mas não significa que o produtor não seja estratégico, não significa isso. Mas numa diferenciação básica, a gente pode colocar esses dois pontos. Gosto de colocar essa questão a respeito do reconhecimento social da profissão, não necessariamente a regulamentação, tá? Essa é uma discussão controversa, não é uma questão simplesmente de você fazer uma regulamentação correndo risco, inclusive, de uma segmentação muito grande da área, de corporativismo, que a gente sabe que às vezes ocorre nesse processo de regulamentação, a exigência, porque regularizar uma profissão significa você ter necessariamente uma graduação específica que certifique esse profissional. E no meu ponto de vista, eu acho que não cabe isso para uma profissão como a gestão cultural, que é completamente dinâmica, que tem um processo contínuo de formação e não necessariamente essa formação estruturada dentro de num curso regular de graduação. Eu sou a favor muito mais de você fazer uma complementação de formação na área de gestão. Bom, mas os primeiros passos para o reconhecimento profissional encontra-se o reconhecimento nos próprios encontros de formação, o reconhecimento dos pares, isso é fundamental para o próprio reconhecimento da profissão. E, por fim, essa questão da formação profissional, né? Quais foram os meus objetivos ao pesquisar esse trabalho, que é identificar processos formativos diferenciados, ou seja, uma questão que acontece e é muito perceptível, é a construção do seu próprio currículo. Você vai construindo o seu currículo de uma forma paralela ao próprio processo acadêmico. E a própria profissionalização da gestão cultural. E dentro dessa questão das formas, eu identifiquei duas formas de entrada para esse campo profissional. A primeira, que cabe à geração inicial, que vai construindo
essa sua entrada no campo é a partir da prática, ou seja, do cotidiano, no dia a dia, que vai construindo, ou seja, quase por acaso. Quando a pessoa assusta, ela já é um profissional da área de produção ou de gestão cultural. Já a segunda, que é a geração mais recente, já, aí por todas aquelas questões que eu já coloquei anteriormente, da possibilidade de cursos de formação, seja extensão, especialização, o reconhecimento profissional, reconhecimento dos pares, né? E eles já buscam essa profissão consciente da inserção como profissional da gestão cultural. Assim, já tem um referencial coletivo para que ele possa dizer, não, eu quero ser um gestor cultural, eu quero ser um produtor cultural, ou seja, e já direciona a sua escolha. Mas uma coisa que é muito clara, que nos anos 80, eu vou falar um pouquinho anos 80, 90 e depois, era difícil falar, eu quero ser isso. Né? Na verdade, você ficava ali naquela trabalhando, já era uma atuação nessa área, mas você não tinha elementos nem referenciais para que você pudesse afirmar qual era a sua, de fato, o seu trabalho e a sua profissão. É o início, né, da estruturação interna desse setor, redimensionando o papel da cultura perante a sociedade. É um período dos anos 80 que é muito rico em relação a isso. E é nesse período que começa a estruturar essa formação que hoje a gente tem de uma forma muito mais clara. Ou seja, é a partir da prática que se constituiu alguns conceitos e algumas questões relativas ao processo de formação hoje do profissional. Já nos anos 90, o ano 90 é aquela mescla, né, assim, que você tem, é um período de transição, que você encontra pessoas que ainda estão vivendo esse processo de entrada para o campo, ainda sem uma percepção, que já está atuando no campo, mas você já tem claramente a identificação de pares profissionais, que eu acho que isso é um dos principais pontos do processo de reconhecimento da profissão. E a partir de 99, na 2000, a geração mais nova, que a gente já dá para perceber maior a própria consolidação da gestão cultural no mercado de trabalho. E a entrada para o campo da cultura veio no processo de formação, ou seja, começa a ter cursos, encontros formativos, existência de um conhecimento mais sistematizado sobre o fazer da gestão cultural, né, a identificação dos pares já é alguma coisa muito clara, e a forma de entrada de uma forma mais consciente da atitude, né, de estar atuando num setor novo, e isso já não assusta tanto mais, essa questão de você estar atuando num campo profissional novo. E alguns pontos a gente já começa a identificar do próprio reconhecimento do setor, que é atualmente muito claro. A gente pode, alguns exemplos, na cidade de São Carlos hoje você já tem concurso público específico para a área de produção cultural dentro de um órgão público, já com exigências de leituras específicas da área. O próprio Ministério da Cultura, através, né, da implantação do Sistema Nacional de Cultura, preocupado em trazer nacionalmente um programa de formação em gestão cultural. E isso em vários outros âmbitos a gente percebe, tanto no Estado quanto em vários municípios, essa preocupação com a formação desse profissional, seja no âmbito do setor público, no âmbito privado e nas organizações não governamentais também. Com relação à questão qual o significado da dimensão dada à formação, ou seja, a capacidade que esses profissionais têm de refletir sobre a prática, ou seja, o que se entende por formação dentro desse contexto, né, da gestão cultural, orientam-se na busca de informações que os ajudam a conduzir o próprio trabalho, e significa ter acesso a uma reflexão sistemática voltada para os processos da gestão cultural, a disponibilização, né, de uma bibliografia específica para a área e principalmente a possibilidade de acesso a espetáculos artísticos como forma de desenvolver um olhar crítico e uma linguagem sensível sobre o objeto
do trabalho. O que o diferencia de qualquer outra gestão é essa capacidade e essa sensibilidade para a compreensão do campo cultural e artístico. Aí sim ele pode ser denominado um gestor cultural. Então entendemos, né, a formação de gestores culturais nos seguintes sentidos: como reflexão sistemática, mantendo um diálogo com campos teóricos que respondam à especificidade do tema, como encontros formativos que levaram também ao reconhecimento dos pares, como diversidade de experiências profissionais que marcaram a amplitude de ação do setor, ou seja, são elementos, né, que levam a gente a refletir sobre a formação do gestor, e como identificação de referenciais suficientemente coletivizados que possam delimitar um campo comum de atuação. Eu acho que aqui é o grande ponto que a gente tem. É fundamental para qualquer profissional da área conhecer o local onde atua, conhecer as diferentes áreas culturais e artísticas, acompanhar de forma ativa as políticas culturais vigentes, seja no âmbito estadual, municipal ou federal, conhecer temas específicos da economia, dos princípios jurídicos, dominando técnicas de planejamento e gerenciamento da área cultural e métodos de avaliação, e dominar conhecimentos das áreas de comunicação e marketing. É um profissional que tem que compreender esse processo, entender dessas questões. Agora, em determinada situação, é formação de equipe. Às vezes você precisa ter dentro da sua equipe um economista, um advogado, alguém da área de comunicação. Mas, como uma formação mais generalista, é importante que você tenha um conhecimento mínimo da importância desses pontos específicos dentro do campo da gestão cultural. Esse processo de formação é fundamental para qualificar as discussões públicas a respeito da cultura, qualificar a formação desses gestores, ampliando, visando a ampliação da profissionalização do próprio mercado de trabalho, criar perspectiva de fortalecimento do setor como categoria profissional, aprofundar o diálogo entre diversos setores como educação, social, econômico, jurídico, ambiental e turístico, ou seja, é fundamental essa transversalidade, né, que a cultura tem como ponto fundamental para a atuação, e democratizar o direito à produção e à circulação cultural. Um grande ponto para ser discutido dentro do setor cultural, não só no setor, mas também no setor, que é a questão do trabalho de cooperação cultural, do trabalho desenvolvido em redes colaborativas. Esse é um ponto que tem sido muito importante para ser trabalhado no processo de formação. Eu tenho especificamente uma experiência que é através da formação colaborativa em cursos à distância. Enfim, é preciso considerar o conjunto variado de agentes culturais que constitui essa teia de relações e dá sentido à força ao campo cultural, ou seja, os diversos profissionais que atuam são gestores, área artística, técnicos, imprensa, o mundo empresarial, o mundo público, mantendo entre eles sempre um jogo permanente de relações profissionais. E aí está o grande papel do gestor cultural, saber lidar com esses diversos setores que envolve, que fazem parte desse campo profissional da gestão, da cultura e da gestão cultural especificamente. Como campo profissional em formação, ou seja, começa a se delinear a partir de agora, a partir de algum tempo, alguns anos para trás, que começa realmente a ter uma discussão mais específica a respeito para delinear o conjunto de saberes e habilidades necessárias para a formação desse profissional. Quando eu comecei a levantar esse meu trabalho, esse ponto específico no meu trabalho, levei simplesmente, ainda sem um trabalho muito elaborado, eu levei para o meu orientador e ele começou a olhar aquilo, ele olhou e falou assim: Helena, é Deus, né? Para dar conta de tudo isso aqui que você colocou e levantou, só Deus. Porque é bem claro que aquelas questões que estavam ali, todas realmente fazem parte da habilidades e saberes, mas do campo da gestão cultural. Não necessariamente que uma pessoa tenha que abarcar toda essas necessidades
de saberes e habilidades para a construção do próprio campo em gestão cultural. Bom, as características apresentadas para gestor cultural e seus saberes como profissional devem ser entendidos como processo de gestão e não incorporados em uma única pessoa, como eu acabei de dizer. E esses saberes, né, eles constituem um conjunto de práticas e atitudes desenvolvidas de forma contínua no universo do trabalho. E aí eu termino só com uma citação da Heloísa Santos, que é uma professora, em que ela diz o seguinte: o trabalho concreto é, cotidianamente, o trabalho de um saber. Saber a experimentar, saber a produzir, saber a conquistar, saber sempre em aberto. Eu acho que é isso, é um processo contínuo que a gente tem que ter de formação e é isso. Obrigada, Maria Helena. Agora passo a palavra ao Romulo.